Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você para mais esse podcast Entre Irmãos. É uma alegria ter vocês aqui conosco nesta segunda-feira ou no dia que você está assistindo aí, nos acompanhando. Sempre trazendo conteúdos para o seu crescimento espiritual, seu crescimento na sociedade, sempre trazendo bons conteúdos, porque, afinal de contas, é um papo entre irmãos. Eu quero, desde o começo, agradecer as empresas que apoiam essa ideia. Porque se não fossem essas empresas, nós não conseguiríamos estar com o nosso canal no ar e também ajudando a nossa comunidade em toda a sua missão social. E essas empresas são Visual Corte Laser, que fez todo o nosso cenário aqui, esse cenário maravilhoso. Também Depósito São Cipriano, Edip Peças Automotivas, Timpani Aparelhos Auditivos, ABS Infraestrutura, Vanessa Betarello, corretora e avaliadora de imóveis, Eversafe, Rodonaves, Ariane Cantador, fotografia e design social media. E, claro, o nosso produtor aqui, JS Audimídia. Se você tem sua empresa e também quer colaborar com a nossa obra, quer colaborar com o nosso podcast, com essa obra de evangelização e também com nossas obras sociais da comunidade, entre em contato com o telefone que está aí na descrição, que a gente precisa da sua ajuda. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, só clicar aí para se inscrever, clica aí no sininho para você receber as mensagens das novidades que nossa comunidade traz. É uma alegria estar aqui com vocês de novo. Quero dar as boas-vindas ao meu fundador, ao meu irmão de comunidade, ao meu pai espiritual. Irmão Francisco, seja bem-vindo para mais esse episódio. Os nossos cumprimentos a todos que nos veem, que nos acompanham, a você e também ao nosso convidado de hoje. E o nosso convidado de hoje, quem é? Eu vou começar então, né? Começa, já solta. Essa pergunta é clássica. Eu falo assim, é clássica porque o dia que eu morrer, quem ficar aqui vai ter que ficar Vai ter que ficar fazendo essa pergunta. Então, para começar hoje, nós estamos aqui recebendo esse jovem, né? Já é pai, tudo casado, mas ainda é jovem de idade, né? Que é o Lucas Menegolo. E a gente começa sempre perguntando, quem é Lucas Menegolo? Isso aí. De frente a frente consigo mesmo. Consigo mesmo. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo jovem, viu? Isso vai me motivar no dia Mas de é hoje. jovem. Bom, Lucas Menegolo, como o senhor disse, hoje casado com Amanda, pai de 2 filhos, o Antônio e a Maria. Filhos, né, de uma família muito simples, o irmão mais velho de 3. E de 10 anos para cá, posso dizer que um Lucas Menegolo mais maduro, mais sensível às coisas de Deus. E com muita alegria quero trazer aqui um pouquinho, né, para esse episódio de hoje, um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho da nossa experiência com Deus, da nossa vivência. Então, muito obrigado pela oportunidade. O Lucas, eu quero começar, você se apresentou, casados, filhos e etc. e tal. Mas eu vou fazer um parênteses aqui, antes de a gente entrar propriamente na sua caminhada, né, como
assim, vamos dizer, por esse Brasilzão afora, muita gente já te conhece, mas aqueles que não te conhecem, que terão a oportunidade de te conhecer. Mas tem uma coisa com vocês que, mesmo antes de eu te conhecer, que sempre me chamava atenção, e depois que conheci a família e tudo mais, e que passou a me chamar muito mais a atenção, é como se fosse eu estivesse fazendo aqui uma confissão. É seu pai. Eu tenho uma admiração pelo seu pai. Eu o conheci, ele não era aposentado ainda, né? Ele ainda trabalhava na agência dos Correios. E a gente só cumprimentava, assim, não tinha amizade, não tinha nada com ele. E aí depois, quando eu tive a oportunidade de conhecer a família, de conhecer você, conhecer o Matheus, sua irmã, conhecer a sua mãe, eu ficava olhando para ele sempre, né? Porque ele tem uma serenidade, ele tem uma coisa assim que não tá. Isso daí. Isso aí, quem conhece sabe o que eu estou falando. E depois, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, aí sim eu pude entender por que você, Lucas, é assim, por que o Matheus, a irmã dele, é assim, né? Porque são assim. Sim. Eu falei, eu sei de onde sai isso, né? A essência, né? A essência. E nas conversas com ele, eu percebi assim, a sinceridade, a verdade, essa busca de Deus que ele tem. E a gente, todo domingo, vê ele sentadinho ali no mesmo lugarzinho na igreja, na missa. Então, eu gosto muito do seu pai. Sou uma pessoa, sou um fã do seu pai. Eu tinha que fazer essa confissão, porque realmente é uma pessoa que eu admiro demais. Admiro demais pela educação que ele deu para vocês. E eu acho assim, o fruto está aí. Então eu queria fazer esse parênteses antes, fazer como que essa homenagem para o seu pai, por aquilo que ele representa nesse sentido, da forma como ele é, e principalmente por ter dado, primeiro para a igreja, né? Eu falo isso para a igreja, os 3 filhos, para Deus no trabalho, e de uma forma especial para a comunidade, o Matheus. Nossa, E o o Matheus eu falo que a gente tem que amarrá-lo, né? Tem dia que eu falo assim, deleta do grupo, faz alguma coisa, Mas né? a gente coloca ele de férias, eu tenho que tirar ele do grupo. Mas o bicho é tão terrível que ele tem 2 números no mesmo grupo. O grupo, o telefone da comunidade, o celular lá da Casa Santa Dulce, que é o número que fica no grupo, ele carrega com ele para ele conseguir ter acesso. Ele sai de férias, que nem ele estava de férias, ele voltou ontem. Ele, das férias, ele pegou 15 dias, 5 dias, do nada ele aparece lá na Santa Dulce. Tá presente. Eu Ele tá brinco, eu presente, falo que, né? na verdade, ele que é o coordenador da casa, ele que sabe como tudo funciona. Não, realmente é uma pessoa assim que eu fico admirado com a dedicação, com a entrega, com o carinho, com o amor que ele tem pela missão. e principalmente com as brigas que ele compra, né? E as brigas que eu estou dizendo aqui, para quem não conhece, brigas no bom sentido. Ou seja, quando ele vê um dos pequeninos de Deus, né, que são os preferidos dele, ser desrespeitado, não ter seus direitos observados, ele parte para cima, ele vai e fala. Eu acho que ele briga com o pessoal da saúde, briga com os UBSs, né? Porque às vezes essas pessoas que nós trabalhamos, para você que entenda, né? Pessoas em situação de rua, as pessoas geralmente deixam de lado, não passam por cima, quer ver longe, né? E aí a gente sabe que eles têm direitos. Sim. E aí o teu irmão, quando ele vai, o Matheus, né? Ele quer fazer, não tem que fazer, porque é assim, porque a lei diz, então é uma coisa interessante. Então, feito esse parênteses... Mas eu né? só queria falar também do Menegolo, que algo que me tocou muito, e que a gente vê a pessoa, quando ela tem essa serenidade, essa fé, né? E no silêncio, né? Exato, eu ia falar isso. Ele é no silêncio, ele fica ali. Eu lembro quando a gente foi fazer, e o Lucas vai falar, né? Depois, teve eu acho que o ano passado, o ano retrasado, quando foi fazer o lançamento do Holy Place aqui no SEC, aqui nesse espaço onde nós estamos, lá no salão de eventos, e o Lucas preparou o slide, e falava a atração, e vinha um vídeo depois. Tudo perfeito, só que chegou na hora, deu errado. Começou a travar. O negócio não ia. E o Lucas olhava para mim e pra Amanda, que tava ali no computador, eu não sei. E aquele negócio travando, e o Lucas já ficando, o salão lotado, e o Lucas já ficando assim, naquela afobação. O Menegolo levantou e falou: calma, vamos rezar o terço de São José. E silenciou todo o salão, e começamos a rezar o terço de São José. Ali no silêncio, na simplicidade. Terminou o terço, as coisas funcionaram. Foi. Mas assim, isso me chamou muita atenção, porque naquele barulho todo que nós estávamos ali,
Apreensivo, né? apreensivo. Nossa, a gente tava assim, porque começa a acontecer coisas que você não sabe o que tá acontecendo. E por que tá E acontecendo? por que que tá acontecendo? E aquele desespero, e ele lá no fundo, quietinho lá no canto, ele só disse, calma, vamos pedir para São José e vamos rezar o texto de São José. E rezou, tanto é que depois desse, todo ano no Holy Place, o que é o Holy Place? O Lucas vai explicar daqui a pouco. Todo no Holy Place tem um altarzinho de São José lá também. Sim. Acho que vocês falaram a palavra certa, né? Meu pai, ele sempre foi uma pessoa contemplativa, uma pessoa de poucas palavras, Sim. mas acredito que dessa forma ele nos formou, né? Como pessoas, formou o nosso caráter. Então, como o senhor disse, é uma pessoa de se admirar, se doou a vida inteira, né? Por um trabalho. O Marco falou um negócio interessante, o silêncio dele. Lembra que a gente fala do silêncio de José? Sim. Você falou o texto de São José, o silêncio de Maria, que são pessoas cheias do Espírito, mas que souberam silenciar. Exato. E ele realmente, eu fico assim, às vezes eu tô lá na frente no altar, eu fico olhando para ele sentadinho, né? Falo, meu Deus, que coisa linda, né? Coisa bonita, né? Como eu queria ser assim. Porque tem gente que precisa Como eu ser. queria ser assim. Tem gente que precisa silenciar, porque tem os silêncio. outros que falam demais, então tem que equilibrar. E meu pai, desde criança, assim, ele sempre nos proporcionou, sabe, esse ensinamento de buscar a igreja, de estar no domingo na missa, de buscar os sacramentos. Então, acredito que o que a gente está colhendo hoje foi plantado lá atrás. Né? Ele nunca obrigou, né? Nunca foi goela abaixo, mas sempre nos mostrava ali Ele ia junto, né? o caminho, ia junto com a gente. Nos inspirava muito também a forma dele trabalhar, a vida toda dedicada, né, aos Correios, né? Então, assim ficou conhecido, né, como na cidade, de distribuir as cartas, as correspondências. Então, isso foi também nos formando como pessoas, né? Uhum. No caso, a sua infância foi onde você frequentava a igreja, catequese, onde você fez crisma, até a pré-adolescência? Como é que foi isso aí? Então, sempre fomos aqui da cidade de Batatais, né? Começamos a catequese na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, né? Ali fiz a primeira Eucaristia. Depois o tempo passou um pouquinho. Que ano foi isso, você lembra? Não? Irmão, não vou lembrar o ano, mas eu acredito que eu tinha uns 8, 9 anos. Hoje estou com 36. Uns 28 anos. Uns Não, porque eu queria saber se eu já estava lá. Já estava. Não, o senhor já estava, Não, lembro do senhor lá. estava. Já estava. Mas eu não Porque lembro. o senhor- disso, olha só. Não, mas Na época Era muito do... criança. eu vou puxar esse gancho também. Deixa o Lucas terminar. mas eu Minha vou- catequista foi a Rita, né? A Rita. Na época do Jota, ali, que eram os Isso. catequistas da época. Jota. Então ali fiz minha trajetória. Já a crisma eu já fiz aqui no Santuário Bom Jesus, né? Na época ainda paróquia. Paróquia Bom Jesus. Com a Roberta, que foi a catequista da crisma. Aí depois eu tive um período que eu vou dizer assim, do católico de IBGE, né? Que ia na missa. Ah, você também teve, Teve. É isso que eu ia falar, porque A pré-adolescência. o Lucas ele é mais jovem do que eu, mas não é tão mais jovem, a gente tem uma diferença de 5 anos. Mas a gente é da mesma geração ali, de grupo de jovens, tudo. E o Auxiliadora, a comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, ela era muito ativa na questão de jovens, na questão de grupo de geração, tudo. E eu não lembro de você lá. Não. Eu vejo assim que a tua participação efetiva, não efetiva, mas assim, de entrar de cabeça, mergulhar de cabeça, veio com tua juventude um pouco mais avançada, Sim, né? sim, já casado já. Já casado. Já casado. Então, é isso que eu queria falar, assim, que você tem esse período, né, que você falou de ser católico de BGE. Então, como que surge isso? Da onde desperta? Da onde começa? Pra deixar de ser de BGE. Para deixar de ser de BGE e agora Ativamente. tão ativamente como é. Depois que eu fiz a crisma, eu realmente tive aquele período que todo mundo tem, né? A história dos pombos da torre. A despedida, né? De terminar o sacramento e depois frequentar a missa somente aos domingos, a igreja somente aos domingos. Como você falou do grupo de jovens, eu nunca tive uma participação assim ativa com um grupo de jovens. Eu nunca fiz um encontro de jovens. Nunca fiz o SENE, nunca fiz o EJC, nunca fiz o TLC, nunca fiz, né, o EJC, nunca... Pulou essa etapa. Esses encontros que jovens, esses encontros de jovens, eu nunca estive como participante. E como eu falei, o meu pai, ele nunca nos obrigou, né, a trabalhar, a ter essa independência financeira. Ele sempre quis, né, como pai, como provedor, ele nos dá tudo, apesar de termos uma infância simples, uma infância difícil. Né? A minha mãe também nunca foi de trabalhar fora, então era só o meu pai.
Mas eu me lembro que nos 16 para 17 anos me despertou, né, esse desejo de buscar a independência financeira, de trabalhar. Trabalhar fora. Isso para ele foi uma grande dificuldade de aceitação. Eu não sei se como pai ele entendia que ele estava perdendo alguma coisa, mas eu quis ter, né, essa experiência de procurar um emprego. Então eu fui trabalhar com 16 anos, como office boy, e parece que ali, né, a gente vai priorizando algumas coisas na vida, né? E vai deixando, parece que a espiritualidade, a religião, a fé um pouco de lado. Então o tempo foi passando e eu fui, né, buscando esse crescimento profissional. E eu me lembro que eu entrei numa rede de lojas, numa loja de departamentos de eletrodomésticos na época. E ali eu tive uma oportunidade já muito jovem de ter um crescimento profissional como gerente de loja. Então eu me mudei de Batatais e fiquei 6 anos fora. Ah, você saiu daqui então. Por isso que nós não lembramos dele. Por isso que eu tava Eu ausente. sabia que você tinha então cidade você foi. Então já morei em Descalvado, já morei em Porto Ferreira, já morei em Luiz Antônio, já morei em Barretos. Então a cada 2, 3 meses Você ia pra um lugar. eles nos trocavam de lugar, que era um ciclo de treinamento, até eu me efetivar em Luiz Antônio, que eu fiquei ali por um bom tempo. E nesse período já namorando com a Amanda, que é a minha esposa. Mas ela tava Amanda aqui. é de Batatais. Amanda aqui de Batatais, residindo aqui, né, estudando, fazendo faculdade, tendo também a sua vida. Só que a Amanda já tinha uma vivência com a igreja, né? A Amanda já fez vários encontros de jovens. Ela já tinha uma espiritualidade Você não tinha. que eu digo um pouco mais avançada que a minha. Né? Eu ainda tinha somente aquele olhar de participar somente aos domingos da igreja. Que tava bom. Era Que estava bom e tá tudo certo. E nesse tempo que eu fui trabalhar fora, né? Então a minha rotina, o meu estilo de vida estava focado nessa área profissional. Então o tempo foi passando. Em 2014 nós noivamos. Em 2015 nós casamos. E eu já estava um pouco já meio que estressado. Aí quando vocês casaram, que idade você tinha? Eu tinha 18 anos. Casou com 18 anos? 18, 19 anos. Mas você ainda trabalhava fora. Trabalhava fora. Mas não foi morar fora. Você casou com 19 anos? 19 anos. Amanda, mesma idade ou não é mais nova? Não, eu casei com 23 e a Amanda 18. Ah, tá. É, 23. 23 e 18. É, isso. falei, E eu gente, morando a Amanda- fora. Que a Amanda é mais nova. É. Você já É que eu sou meio ruim. Tô meio ruim de Eu já percebi que ele é ruim de data. Tô ruim de data, vamos devagar. Aí, morando fora. Aí Viajava. viajando fora. Mas aí, quando nós casamos, eu já estava aqui em Ribeirão Preto, trabalhando aqui. perto. Mais perto, e ela, por conta da faculdade, cursando arquitetura em Ribeirão Preto, estava morando em Ribeirão Preto. Então, nós casamos e fomos morar um tempo em Ribeirão Preto. Mas foi um tempo muito desafiador. Eu acredito que foi um tempo assim de muita dificuldade para ambas as partes. Mas foi um tempo ali que eu entendo hoje que Deus já estava preparando algo para nós dois. Foi necessário. Foi necessário. Que é aquele tempo do deserto, né, da dificuldade. E eu cheguei para ela e falei, olha, aqui não está dando para a gente ficar. Né? A gente está praticamente sobrevivendo. Né? O custo de uma cidade maior é diferente. É muito diferente. Né? Tanto financeiramente quanto tempo, né? Trânsito, tudo engloba. E eu já estava com esse período já desgastado de estrada, de viagem, de morar fora há muito tempo. Então, por um comum acordo, a gente preferiu voltar para Batatais. E o voltar é muito difícil, né? O retornar, o recomeçar. Então, nós fomos morar um tempo com a minha sogra. Porque nós estávamos ali iniciando a vida de casados, não tínhamos para onde ir. O que nós ganhávamos ainda não dava para a gente iniciar uma independência, de ter uma casa. Né? Então, a gente teve que voltar para a casa da minha sogra. Acolheu a gente super bem. E ali foi o momento crucial, o momento que Deus realmente nos encontrou. Eu me lembro muito bem que uma noite eu estava jantando ali, tocou a campainha da casa dela, da minha sogra, e ela disse para mim, olha, deve ser o rapaz do dízimo, que veio coletar o dízimo. Ela falou, pode pegar ali o carnezinho na gaveta e levar no portão para mim, que eu estou terminando aqui de fazer as coisas. E quando eu fui para lá, um senhor de bicicleta que foi buscar o dízimo.
E ali ele foi muito usado pelo Espírito Santo, começou uma conversinha na calçada. Esse senhor é o Carlão, hoje diácono, né? Ah, o Diácono Carlos. Ele que fazia esse trabalho no bairro. Porque a minha sogra, a vida toda, morou ali no bairro Francisco Pupim. E ali a gente começou a conversar, Eu nunca tinha visto esse Carlão. E ali ele fala uma coisa importante que eu nunca vou esquecer. Ele falou, você participa da igreja? Aquilo eu sinto que foi uma flecha no meu coração. Olha, eu já participei há muito tempo, né? Tenho catequese, fiz crisma, mas só vou à missa, às vezes aos domingos. Ele falou assim, não, porque eu estou precisando de uma pessoa aqui na comunidade para ajudar a cuidar da imagem peregrina da Mãe Rainha. Você não quer ir lá participar dessa reunião? A reunião é amanhã. Eu vou ver com a minha esposa, qualquer coisa a gente aparece. Aquela resposta rápida, automática que a gente dá. Deixa embora sem me Pra ver que a comprometer. esposa, se não for... Qualquer coisa ela vai. Aí entrei pra dentro, falei com ela, falei, então vamos amanhã. Puxa vida. Acordamos no outro dia, fui trabalhar, a rotina que segue. À tarde chegamos, tomando banho e fomos para essa tal de reunião da Mãe Rainha. Aí foi todo o encontro com Deus e ali o meu coração se encontrou e ali fomos fazendo amizade, fomos estreitando as coisas e ali fiquei por muito tempo, né? E o mais interessante é que depois dessa reunião, o Carlão me falava que ele estava fazendo uma campanha de oração pedindo operários para a messe. Depois eu fui entender, né, que a comunidade ali estava há muitos anos tentando, né, Finalizar a igreja. finalizar a construção, as obras, o avanço dos trabalhos que ali tinham. E no momento ali de coisas de 2, 3 meses, ele nos convidou para coordenar, para ser um casal de apoio do grupo de jovens na época que estava retornando para a comunidade. É isso que eu ia perguntar, que eu lembro do Bene Hanan. É o Bene Hanan. É o Bene Hanan. Que aí eu lembro de vocês no Bene Hanan. Então Isso. vocês já entraram como casal de apoio do grupo. Ali começou um trabalho com os jovens. Lembrando que eu nunca tinha estado com jovens, né? Nunca tinha tido essa experiência que todo mundo fala que é maravilhoso, de ficar ali numa casa de retiro, 3 dias. Mas é ali que Deus começou a trabalhar todo esse chamado na minha vida, todo esse trabalho dentro da minha família. Até porque você e a Amanda eram muito jovens, Sim, né? Porque sim. a Amanda devia estar, você falou que casou com ela, tinha 18, devia estar com 19. 19, sim. Então, era um casal de apoio jovem junto com outros jovens, né? Sim. Eu e a Amanda, nós começamos a namorar muito jovem, né? A Amanda tinha 15 anos. Ela tinha acabado de completar 15 anos quando a gente se conheceu. 18, 19? E eu 18 anos. Então foi a primeira namorada? Então você foi namorado rápido. também? É. Ah, que legal. Então ali começou toda essa intimidade, né? Esse desejo de realmente de estar à frente, de estar ajudando, de estar podendo servir. Porque aquilo ali foi contagiando o nosso coração. Quando eu vi, a gente não ia mais somente no domingo. A gente estava praticamente envolvido todos os dias da semana na igreja, né? Nesse trabalho de pastoral, nesse trabalho de ajudar, nesse trabalho de estar à frente. E sem dúvida nenhuma, enquanto nós estivemos dentro do grupo de jovens Bene Hanan, foram momentos maravilhosos ali que a gente se reunia às quintas-feiras, né, na comunidade, a comunidade ainda sem forro, sem piso, com toda a dificuldade, né, e foram momentos realmente que vão ficar para a minha história. E esse grupo, muito aproximado da espiritualidade carismática, leva você faz parte também depois daquele grupo que, poxa, vamos iniciar um grupo de oração. Exatamente. Nasceu dali. O Puro foi do Bene Hanan para o grupo. Não, o Bene Hanan não tem nada. Não, sim. Não se tornou o grupo, nasceu. Não, o Bene Hanan não se tornou, mas os que a inspiração veio dali. Responde você, porque como a gente sabe a história. A inspiração veio dali, né? A gente começou já tinha ali um grupo de pessoas cuidando, né, da estrutura do grupo de jovens e outros que estavam afastados da juventude, né, que já tinham tido uma experiência com Jesus, encontros, né, dentro da pastoral da juventude, começaram a retornar para a igreja através do Bene Hanan. Então ali começou um ciclo de amizade, de convivência, né, e o tempo foi passando e a gente foi entendendo, né, que Deus estava nos chamando para um passo a mais. Então aí... Foram entendendo que você já não era mais tão jovem. Não era mais tão jovem. jovem. Era de jovens, já não era mais tão jovem. Não, e a gente falava que até no
pro bastidor, né, antes do episódio de entrar no ar, da importância de você dar oportunidade para outros também, Sim, né? De não de forma ficar somente você ali o tempo todo à frente do trabalho. Então, a gente foi, né, entendendo essa necessidade, esse desejo de avançar. O grupo de jovens, sim, tinha uma experiência mais carismática. Ele não estava totalmente vinculado na época da PJ, né? Hoje tem o setor juventude, mas na época era a pastoral da juventude que articulava todos os grupos de jovens. Então, o Bene Hanan, ele teve, já desde do seu início, essa essência mais carismática, né? Isso. De levar um jovem a uma oração diferente do que é os moldes de um grupo da pastoral da juventude na época. Então, ele juntou lá 4, 5 pessoas que frequentavam ativamente o Bene Hanan, e a gente começou a se reunir fora da igreja, né? Que é o famoso o depois, né? Para comer, para conversar, para rezar. E ali a gente foi sentindo um desejo de conhecer mais a renovação carismática católica. Então a gente começou a buscar fora, a participar de grupos de oração, a participar de experiências de oração. Eu me lembro que a gente teve uma experiência muito bonita na época de grupo de jovens, na comunidade Cenáculo, né, da cidade de Franca. Então ali a gente começou a ficar impactado com aquilo, né, com aquele mover de Deus através da oração em línguas, das canções, da forma de orar, né? Então a gente foi nos encontrando naquele caminho, né? Naquele segmento. Aí a gente, na época, sentou e falou, olha, por que a gente não abre um grupo de oração? Por que a gente não procura o padre e tenta ampliar o trabalho dentro da comunidade? E a comunidade já estava com uma vida muito ativa. Além do grupo de jovens, e a gente também teve o trabalho com a Mãe Rainha, né? Que na época era chamado zelador da imagem, Zelador. Hoje é missionários, né? Então a gente teve também essa experiência de levar a imagem casa a casa, né? De ter esses encontros. E às segundas-feiras, toda segunda-feira, o Carlão nos colocou para rezar um terço em família. Então às segundas-feiras a gente abria a comunidade para rezar terço. E dentro daquele terço a gente foi entendendo da importância de um abastecimento, né? De se reunir também outro dia, fora o grupo, para rezar junto. Então a gente foi entendendo esse caminho, né, que a renovação carismática propõe. O dia do grupo e um dia para o abastecimento. Então a gente sentou com o padre, propomos para ele a ideia, ele achou muito importante, mas nos fez um combinado. Falou, olha, vocês podem até abrir o grupo, desde que vocês busquem pelo menos 1 ano de formação. Entendam a dinâmica, qual é a direção, a diretriz, estejam vinculados à diocese. E assim foi feito. A gente montou o núcleo, né, a base, que praticamente a maioria ainda se faz presente no grupo de oração. Então nós buscamos a orientação na época do coordenador diocesano da renovação carismática, que eu quero aqui já agradecer, né, ao Renato Carvalho, que foi fundamental para essa nossa formação, para esse nosso entendimento. Então nós ficamos, irmão, durante 1 ano de porta fechada, se preparando para abrir o grupo de oração que hoje é o Manancial. Que bom. Isso já faz alguns anos, né? Porque depois tem toda a caminhada ali no Manancial, Sim. né? Manancial é um grupo muito forte aqui em Batatais até hoje, né? Com bastante, como você disse, a base continua a mesma lá do começo, só com muita gente nova, Sim. né? E depois tem um salto. Posso dizer um salto, né? Porque aí é um pedido de Deus a você e a Amanda de uma forma muito particular. Exatamente. Que aí nós chegamos, então, na missão Holy Place. E queria que você falasse, então, o que é essa missão Holy Place? O que significa Holy Place? O que é essa missão? De onde vem esse chamado? E qual que é o decorrer hoje, o trabalho que vocês estão fazendo? Exato. Antes de falar do Holy Place, acho que vale a pena a gente abrir um parênteses novamente na questão do grupo de oração, que para mim e para Amanda foi uma experiência muito rica, em todos os sentidos. Como casal, como seres humanos. Dentro do grupo de oração, nós tivemos a oportunidade assim, de realmente ter um crescimento espiritual e como pessoas muito grande, muito significativo.
Então ali foi feito um trabalho com muita doação, né? Foram mais de 5 anos ali, mais de 6 anos, acredito que, dedicando realmente nessa parte da evangelização com o grupo de oração. Mas o tempo foi passando, né? Aí veio o primeiro filho, que é o Antônio, e a gente, desde o início, a gente tinha isso claro, que nada tiraria o nosso servir, né? Porque é muito comum, às vezes, a pessoa ela vai priorizando outras e vai tirando outras do caminho. Nós não, nós sempre queríamos manter a nossa vida ativa dentro da igreja, ajudando e servindo ali com as atividades que a gente tinha. Aí depois o tempo foi passando, veio o segundo filho, que é a Maria. A Maria hoje, esse ano, faz 4 anos. O Antônio já tá com... O Antônio está com 7 anos. É ruim. Faz 8. Vou parar de perguntar. Faz Ele não vai Faz saber. 8 esse ano. É muito número na cabeça. E como você disse, essa virada de chave foi realmente um pedido de Deus. O ano era 2021, nós estávamos aí atravessando a pandemia, e eu estava na celebração do Natal. Nós já tínhamos voltado às atividades presenciais em 2021, ainda Com porcentagem. tudo muito ainda com cautela, mas nós já estávamos... Depois foi. Mas nós já tínhamos voltado já com as celebrações presenciais. E na pandemia também, né, nós fizemos algumas atividades, né, todo mundo teve que se redescobrir, né, então aí começou as lives, né, fizemos alguns projetos até na minha casa, então, para que realmente a evangelização não parasse, para a gente também não criar aí, não chegar em nós o comodismo e tudo mais. Então, na transição 2021 para 2022, na celebração do Natal, eu me lembro claramente, eu estava sentado num banco ali que me dava a visualização do sacrário, então eu estava bem em frente ao sacrário da igreja, e a igreja tinha até um número considerável de pessoas, e eu escutei assim, claramente uma voz no meu ouvido: eu vou te dar algo novo. Mas uma voz muito nítida, que eu nunca tinha tido essa experiência, assim, sabe, de escutar assim, de forma tão perceptível: eu vou te dar algo novo. Na hora até eu olhei meio para trás, assim, se tinha alguém falando comigo. Você estava na igreja São Francisco? Não, na paróquia Santa Rita de Cássia. Na paróquia. E essa voz: eu vou te dar algo novo. Quando eu escutei isso, eu estava escalado como ministro da Eucaristia. Quando eu olhei para trás, a Amanda estava com as 2 crianças no colo. Naquele momento, eu tive um breve discernimento que o algo novo seria de fato para cuidar agora um pouco de casa, da família. Sabe que Deus está me pedindo para recuar, para desacelerar, E naquele instante eu saí do banco que eu estava e fui lá ficar com a Amanda. Eu vou ficar aqui. A Maria já tinha nascido. A Maria já estava nascida no colo, recém-nascida. A Maria nasceu em novembro. Nós estamos falando da celebração do Natal. Então ela tinha 1 mês. E o Antônio, ainda pequeno, 3, 4 anos. Do lado dela. Do lado dela ali, ela toda desconjuntada com as 2 crianças no colo. Eu vou ali ajudar. Sentei lá do lado, comuniquei à pessoa que eu falei: olha, se precisar de mim, eu tô ali. Peguei uma criança e fiquei ali. E não falei nada. E a missa toda, aquela coisa no coração, esse algo novo. Quando eu comunguei, eu falei: Jesus, o que é esse algo novo? Se é o Senhor que está me falando isso, me esclarece mais. Ficou confuso. Dá para dar mais dica? Ou mandar uma apostila, alguma coisa? Porque tá manda um anjo aí, sei lá. Falar alguma coisa. E terminou a celebração, e a gente estava indo para casa para ceiar o Natal, e eu falei: Amanda, aconteceu algo muito estranho. Ela falou: eu percebi que você deixou lá o lugar que você estava e veio sentar comigo, até achei que você estava passando mal.
Falei, não. Antes da celebração começar, antes da procissão de entrada entrar, eu escutei uma voz que me daria algo novo. Será que Deus está pedindo para a gente parar um pouco? Desacelerar? Ah, não sei. Porque já faziam quase 8 anos que a gente estava ativamente ali, todos os dias com uma atividade na igreja. Cuidando de pessoas, né, liderando algumas coisas. Foi um tempo que a gente aprendeu muito. A gente até fala, erramos muito. Quantos encontros de jovens, né? Na época o padre, até o diácono, o Carlão na época, olha, isso aqui não pode, isso aqui vocês têm que maneirar nisso. Então foi um tempo de muito aprendizado, de muito crescimento. E a gente ficou com isso no final do ano de 2021. O que é esse algo novo? Ao ponto do final do ano, na transição de 31 para 1º, eu chamei o Carlão lá em casa. Carlão, precisava falar com você. Aí chamei ele. Tenho até hoje, né, um carinho, um respeito. Eu estava vendo até o Marcão aqui te anunciar, né, como pai. Eu tinha o Carlão como pai também. Porque o senhor falava do meu pai no início. O meu pai ele nunca foi de ter assim, uma bagagem de igreja. Meu pai ele nunca participou de nada de bastidor de igreja. Meu pai era o homem da missa. Por isso que ele é tão sereno. Não é? Meu pai era aquele homem que acordava cedo, fazia a barba e ia na missa. Ponto. Só a semana que vem. A minha mãe também, ela teve um tempo da Legião de Maria, mas também nunca foi uma mulher de ter assim, atividade com pastoral. Ali, né? Nunca. Então, tudo foi muito novo para nós. Quando eu e a Amanda viu, nós já estávamos à frente de algumas coisas, cuidando de coisas importantes, como, né, a construção ali da comunidade. Então, em pouco tempo, a gente estava envolvido com muita coisa. Então, nesses tempos, muita coisa a gente foi aprendendo, muita coisa a gente foi cuidando. E, Carlão, será que esse algo novo é para a gente desacelerar, é para a gente cuidar? Porque vale a pena trazer aqui também. Quando a Amanda engravidou do Antônio, a Amanda teve, depois que o Antônio nasceu, ela ainda teve que trabalhar fora. A gente precisava desse dinheiro extra. Então, os dois trabalhavam fora e a minha sogra cuidava do Antônio criança. Mas na transição da segunda gravidez, que é a Maria, nós entendemos e sentimos para Amanda, de fato, ser mãe. Então, a Amanda renunciou, talvez sonhos, renunciou uma carreira para ficar em casa, para ficar com a Maria. E hoje a gente entende que foi a melhor escolha que nós fizemos. Fez toda a diferença. A gente esteve entrevistando a Dani e o Alex aqui, né? E a Dani também falava sobre isso, né? Esse ser mãe, né? Que hoje, infelizmente, é tão desvalorizado na sociedade e que é um papel tão essencial e tão importante, né? Exato. Se me fiz entender. Ela trabalhava fora e ela deixou de trabalhar fora, mas ela continua exercendo a profissão em casa ou não? Algumas coisas sim, porque ela é arquiteta. Então ela projeta, etc. Então permitia ela trabalhar em casa. Ela tinha como fazer em casa. E como veio a pandemia, que todo mundo teve que aprender a trabalhar em home office, então acabou dando que conciliando, né, uma coisa e outra. Mas ela teve que abandonar o trabalho registrado, né, fora de casa, e ela foi se dedicar exclusivamente para o cuidado da casa e os filhos. Então a gente entendeu ali por um momento que esse algo novo seria dar um passo para trás. E eu me lembro que o Carlão falou, olha, fala com o padre, propõe isso para ele. Então nós conversamos com ele na época e eu expliquei exatamente tudo isso que eu estou falando para vocês, eu falei para ele. Que a gente estava entendendo que era um momento de reduzir a marcha, de cuidar um pouco mais dos nossos ali. E o padre foi muito sábio na época, o padre Neuci foi muito sábio na época, ele falou assim, eu entendo e aceito esse tempo, mas só me prometo a não sair da igreja. Porque muitos falam não isso. Não se afastem da igreja. Some e não volta. Some e não volta. Porque acaba acomodando, e eu acho que a tendência do humano, né... E a volta é difícil. É desistir, né? Abandonar e... E quando a gente fala assim, se me permite, Lucas, até falar, quando eu falo assim, mas era
Tanta coisa assim, gente. A gente não convivia tão próximo, mas eu lembro. Era muita coisa. Era muita porque coisa. Era abastecimento, era grupo de oração, era apoio em grupo de jovens, era ministro da Eucaristia, era. Não sei se vocês chegaram a dar catequese. Catequese Mas não. era a Mãe Rainha. A Mãe Rainha. Era O serviço da o comunidade. serviço da comunidade, da construção, era o programa na rádio. Sim. Era tudo. Eu lembro que era. Igual Semana Santa, né? A gente passou. A gente passou faz pouco tempo que a gente passou aí a Semana Santa, mas a Semana Santa lá na Paróquia Santa Rita é muito intensa, né? A gente que estava à frente das coisas Sim. é muita coisa. Então, de fato, era muita coisa. E com 2 crianças pequenas em casa. Exato. E eu lembro que você tinha um desejo de ser pai, que eu lembro quando você veio falar para mim que a Amanda estava grávida do Antônio. Nossa, parecia que tinha 2 sol no olho. Foi, assim. foi. Porque eu lembro que foi mais ou menos o tempo quando um pouquinho depois que a Camille tinha chego lá em casa. Foi E uma a gente alegria. partilhava muito disso, né? E quando ele veio, ele falou assim, preciso te falar uma coisa. Eu lembro que foi numa missa. Vou ser pai. Uma alegria. Então, a família era muito importante, Sim, né? sim. Então, foi um pedido do padre, olha, se desliguem, mas não se afastem. Aí eu falei assim, não, o desligar que a gente fala não é de totalmente. Nós gostaríamos de ficar pelo menos como servos do grupo de oração. Então nós mantivemos apenas O grupo. servindo o grupo de oração. Então nós desligamos de algumas coisas e ficamos somente com o grupo de oração para continuar tendo esse vínculo, né? E assim foi feito. O ano era 2022, né? As coisas já foram melhorando mais na questão da pandemia, né? As coisas já foram voltando ao normal. Mas é aí que entra toda a questão do algo novo. No dia 5 de março, agora eu tô bom de data. 5 de março de 2022, eu estava na casa dos meus pais. A Amanda estava no salão de cabeleireiro, que era um dia para ela se cuidar. Esse algo novo começou a ficar mais claro. Eu acabei de almoçar e Deus começou a falar comigo aí exatamente às claras. Que esse algo novo seria um projeto de evangelização para trazer as pessoas que estavam afastadas dele de volta para a casa de Deus. Tipo assim, Deus falou assim, já faz 60 dias que eu falei para ele não conseguiu, então deixa eu explicar melhor o negócio. Porque se realmente não tivesse voltado a falar disso, tinha, na minha cabeça, era se afastar, né? Recuar. Aí começou a falar. Eu peguei um papel, comecei a rezar um terço lá na casa da minha mãe e comecei a escrever as inspirações que começaram a vir. Aí Deus falava assim, enquanto eu meditava os mistérios: esse algo novo será para você levar as pessoas a um santo lugar, a um lugar sagrado. Por isso o nome Holy Place. Porque a gente entendeu na época, se a gente colocasse o nome Santo Lugar, não daria muito sentido. Primeiro santo lugar, segundo santo lugar, não daria muito a pronúncia, sabe? Lugar santo. A ideia... Pensando até teologicamente, né? Vamos dizer assim. Então, nesse momento ali, dia 5 de março, que você falou, Deus então suscita em teu coração e começa a te mostrar o evento. O evento. Isso, um evento de evangelização para trazer mesmo as pessoas de volta para Deus. Porque todo mundo sabe, nessa pandemia, muitas pessoas se afastaram. A maioria delas ainda não voltaram. A maioria não voltou. Né? Ficaram ali no comodismo de rezar em casa e a gente sabe que não reza nada. Uhum. Então esse projeto foi nascendo ali na casa da minha mãe. E cada detalhe do primeiro evento foi exclusivamente, né, como a inspiração, como aquela moção que o Espírito Santo suscitava no meu coração, de um lugar aberto, né, até por conta da pandemia. Então vamos pensar num evento ao ar livre, até para dar segurança, porque nós estávamos em março de 2022, nós não saberíamos ainda o que poderia acontecer para frente. Se viria uma nova onda, se não viria, se ia dar lockdown de novo, se não daria. Então falando, se caso acontecer... E Deus falava no mês de outubro. No mês de outubro. E tudo isso eu fui escrevendo. E era tarde, né? Após o almoço, né? Começo de tarde. E eu me lembro, gente, eu tenho até o rascunho. Eu fui dormir nesse dia mais de 4 horas da manhã. A cabeça não parava.
a cabeça não parava. Era muita coisa ao mesmo tempo, ali eu processando, eu escrevendo, e Deus começou a me fazer lembrar de pessoas, de nomes, que eu nem tinha tanta afinidade assim, mas pessoas que tinham também um legado, um trabalho feito pela igreja, com pastorais, com movimentos, pessoas que realmente contribuíram com a sua vida por um tempo para a evangelização. Nomes até que estavam afastados, nomes que estavam esquecidos, pessoas que tinham contribuído, mas também tiveram esse tempo aí de aridez, de recuo. E eu me lembro que aqui, nesse local, onde nós estamos gravando hoje o podcast, nós fizemos a primeira reunião com essas pessoas que o Senhor foi me dando o nome para colocar a ideia, a proposta, a sugestão, para que aí a gente construísse juntos com essa equipe o primeiro evento, que foi em 2022, o primeiro Holy Place. Então, Holy Place significa santo lugar, ou lugar sagrado. Então, esse Holy Place é o evento que você, naquele momento, Deus te mostrava, né? Eu quando escuto o irmão Francisco falando do discernimento também, do começo da comunidade, às vezes é importante a gente falar que esses recuos, essas redução de marcha, né, esses afastamentos, é porque Deus ele precisa falar com a gente. Ele fala a todo momento. Só que para a gente ouvir, a gente precisa silenciar. Exato. Que a gente falava do teu pai lá atrás, falamos do silêncio de Maria e José, e às vezes é o que é tão difícil para nós, numa sociedade tão barulhenta que nós temos. Então esse silenciar trouxe isso. E o evento aconteceu. Sim. Né? Eu lembro que nós todos participamos, nós que estamos aqui participamos, só que parece que não era só o evento. Não era só o evento. E o evento aconteceu sem eu muito ter experiência com o evento. Eu nunca organizei um aniversário. Então eu nem sabia como começar, como fazer. Você não falou para Deus, escolhe um que sabe. Então eu não tinha esse talento, vamos dizer assim, de organizar evento. Né? Tudo que eu ajudei na igreja, tinha pessoas que eram a cabeça. Né? Eu só estava ali para contribuir, para exercer uma função ali, para me dar uma parte do meu tempo ali. Mas estar à frente, encabeçando algo grande, nunca. Tanto na igreja quanto na minha vida, né, em casa. Não era o meu feitio, não era a minha aptidão fazer isso. Então, quando a gente começou a desenhar o evento, quando a gente começou a pensar, né, e o diácono irmão Francisco está aqui, ele estava na sala onde tudo nasceu, né? Quando eu tive também esse cuidado, porque isso eu aprendi lá atrás com o Carlão, né? De ter esse respeito com a hierarquia, de ter esse respeito, de não fazer nada sem a autorização da igreja, de não fazer nada como um alienado, né? Vamos dizer assim. Então, na época que eu levei também para o padre, para os diáconos, a sugestão, estou até com a palavra de Deus aberta aqui, que foi o que Deus falou também naquele 5 de março, né? Vou usar de vocês para ser sal da terra e luz do mundo, né? Mateus capítulo 5. Sim. Então ali na época o padre até que sugeriu, falou, é uma ideia interessante, desafiadora, que é preciso ter uma equipe, né, para ajudar a construir. E seria um evento não voltado a uma paróquia. Né? Não era um evento ali, a inspiração que Deus dava não era algo para um determinado local, mas era um evento em unidade para a igreja. Então, na época, eu me lembro que eu tive que procurar padre por padre da cidade para colocar a ideia, para colocá-los à parte de que na cidade aconteceria um evento assim. E graças a Deus, os passos foram dados, até que nós fomos convidados para participar da reunião da Forania, Bom Jesus da Cana Verde, para também comunicar à Forania que o evento aconteceria. Né, as primeiras atrações, como que nós faríamos a arrecadação de verba, né, para custear esse evento. Lembrando que o primeiro evento ele foi 100% custeado por doações. Né? O primeiro evento aconteceu aqui no centro de lazer da cidade de Batatais, que era também um espaço totalmente desafiador, que era um local que não tinha estrutura física para receber evento. Aberto. Não tinha elétrica, não tinha iluminação. Então tudo foi... Tinha só o espaço, que era o campo, né? Então tudo foi feito, pensado
num curto prazo de tempo, né? Nós estávamos em abril, maio, conversando com isso. Para outubro. Para acontecer o evento em outubro. E no dia do evento foi muito legal que estava tendo os jogos universitários também, no mesmo lugar. Exato. Todo desafio existente ali. E como você disse, né? O evento aconteceu em um único dia, 15 de outubro. E foi assim, algo muito lindo. E ali eu fui entendendo realmente a importância de ser sensível à voz de Deus. Como a gente falava aqui, cada um tem a nossa limitação, a nossa fragilidade, os nossos pecados, e muitas vezes nós não somos dignos daquilo. Com certeza. Mas mesmo assim, Deus nos usa. Mesmo assim, Deus nos escolhe. Como vários exemplos que a palavra de Deus tem, de homens e mulheres que foram escolhidos e chamados, mesmo diante da sua limitação, da sua dificuldade, do seu erro, do seu pecado. E quando eu vi tudo aquilo acontecendo, eu me lembro que eu fiquei muito tempo chorando. As lágrimas tomaram conta de mim naquele sábado, porque eu vi ali realmente os detalhes de Deus. As tendas foram também baseadas na Sagrada Escritura, né? Que o povo se reunia em torno das tendas para buscar a Deus, né? Para ter esse encontro com Deus. Então, cada detalhe ali tinha realmente o que Deus tinha pedido. E eu me lembro que o pregador na época, o Davi Fernandes, que é fundador da comunidade Metanoia, quando ele pisou naquele lugar, ele falou, aqui tem promessa de Deus. Sem ele saber de nada do que tinha acontecido, sem ele saber da inspiração, da moção. E como o irmão Marco falou, não era somente o evento. A gente foi entendendo que naquele restinho de ano, Deus tinha muito para nos dar. Deus tinha muito para nos oferecer através daquele evento. Então, na transição do ano 2022 para 2023, a gente entendeu a necessidade de ampliar a tenda. Então, aí a gente fundou, né, a associação, foi organizando aquele evento como uma associação, com diretoria, com conselho, para que a gente pudesse ter um pouco mais de tranquilidade, de responsabilidade até, né? De fazer aquele evento se transformar, que é hoje a missão Holy Place. Precisava organizar, né? Estrutural, tudo. Né? E depois disso houve o primeiro, houve o segundo, houve o terceiro, e vai haver o quarto? Claro que vai. Esse ano, 2025, né? Nós já temos a data marcada. Esse ano, tudo começou com um dia. Né? Os outros anos foram 2, e esse ano a gente quer ser um pouco mais ousado e trazer uma novidade para o evento. Nós faremos 3 dias de evento. Sexta, sábado e domingo. Sexta-noite, sábado inteiro e domingo. Exato. 21, 22 e 23 de novembro. Esse ano a gente teve que fazer uma pequena alteração na data de calendário, a pedido do nosso bispo, né, Dom Moacir, porque tinha sido ficado acertado já com o Dom Moacir, sempre acontecer ao terceiro final de semana de novembro. Era o Domingo dos Pobres. Domingo dos Mundial Pobres, isso, Dia Mundial dos Pobres. Então foi alterado. Foi alterado porque justamente este ano vai acontecer na nossa arquidiocese a Assembleia, no dia 15 de novembro, que é o terceiro final de semana. Então, Dom Moacir pediu para que nós participássemos dessa Assembleia, então nós levamos para o próximo domingo, que será Cristo Rei. Ah, certo. Então, a pedido de Dom Moacir foi para a festa de Cristo não Rei. vai coincidir com o Jubileu. Não vai. Não, porque Não vai. no Jubileu dos Pobres, né, o Dia Mundial dos Pobres, e nós vamos ter em Ribeirão Preto, na Casa Santa Dulce, é onde vai ser realizado o Jubileu dos Pobres da Arquidiocese, e o bispo vai estar lá celebrando. Então eu até achei E interessante. seria na mesma data, né? Ficar na mesma data do Holy Exato. Place, então não vai ser a mesma data. Não vai do ser. Holy Place, Então beleza. nós vamos esse ano encerrar, né, o ano litúrgico. Fala assim pro irmão, você pode ficar tranquilo que o senhor vai ter que trabalhar no Holy O senhor Place. vai ter Não que vai dar. Não, ele tem que chamar a gente de fora. O senhor vai ter que passar por lá. Então esse ano nós vamos encerrar, né, O ano litúrgico. o ano litúrgico, né, na festa de Cristo Rei. E a gente hoje entende que o evento Holy Place, ele se dá como uma celebração de todo um trabalho realizado durante o ano. Já fazem 2 anos que nós temos realizado algumas missões, atividades durante o ano, alguns eventos já pontuais durante o ano, porque o nosso chamado é uma missão de evangelização da porta para fora. Como eu falava aqui no início, durante muitos anos nós estivemos evangelizando da porta para dentro.
E o Papa Francisco vem pedindo isso desde o Saída. início. Uma igreja que sai, uma igreja que busca, uma igreja que vai lá fora. E depois de um tempo, né, falando muito com vocês, né, sobre esse entendimento de carisma, esse entendimento de quem nós somos, do que realmente Deus quer de nós, eu entendi que o nosso carisma é esse, né, um carisma de resgate, um carisma que traz, um carisma que busca, como diz a palavra de Deus, né, o pastor tendo 100 ovelhas e perdendo uma, Lá atrás. ele vai em busca da que está perdida. Então nós temos feito isso durante o ano todo, né, algumas ações na rua, com abraço grátis, com posso orar por você na rua, pedágio solidário para rezar. Na época agora da Semana Santa que nós tivemos, nós fazemos uma ação de evangelismo na rua, com Jesus chagado, para de fato também despertar naqueles que talvez nem sabem, nem lembram que nós estamos vivendo ali Esse tempo. o tempo que é o dia que Jesus morreu por nós, né? É um tempo onde a igreja atualiza a sua paixão, a sua morte, para dar esse start. Opa, ele morreu por mim. Se hoje eu tenho, né, uma liberdade, uma vida salva, é porque Jesus. Então, para nós que estamos ativamente, isso está muito claro para nós. Mas nós sabemos que lá fora tem muitas pessoas maioria. A grande que maioria, já se esqueceram disso. que é os católicos de BGE, como você disse lá atrás, Exato, né? exato. Que infelizmente se esquece, né? Então hoje eu vou coisas que eu já sei, a gente já sabe, mas o pessoal entendendo. O Holy Place, então, ele não é só o evento, ele tem essas ações, mas também eu vejo que vocês têm reuniões a cada semana. Hoje vocês também têm programa de rádio, Exato. tem momentos de adoração, não sei se é semanal, se é quinzenal, né? Com o pessoal que faz parte, mas que também é aberto para as pessoas estar somando. Exato. Nesse tempo de caminhada, né, eu vejo a comunidade do Senhor, eu vejo a comunidade Cenáculo, a comunidade Canção Nova, são grandes referências, né, desse novo agir do Espírito Santo na igreja, né, que é as novas comunidades. E às vezes eu fico pensando, poxa, as coisas para a missão Holy Place foram acontecendo de forma muito rápida e precisou ser rápida. Então, algumas coisas a gente teve que dar passos longos, largos. Então, foram acontecendo muitas coisas. Então, a gente foi tendo que administrar tudo isso. Então, hoje a gente tem uma vida ativa fora, mas nós também temos uma vida ativa dentro, né? Junto com os membros, né? Algumas pessoas que começaram lá na primeira reunião, algumas pessoas permaneceram, outras saíram, outras não entenderam, outras talvez não tiveram o tempo, né, para dedicar aquilo com as atividades que já tem. Então, essas pessoas que permaneceram, a gente chama de membros da missão, e ali nós nos reunimos a cada 15 dias, que nós chamamos de partilha, que é um momento que a gente para ali para conversar, para alinhar, para rezar, para discernir o que Deus está pedindo para aquele tempo. Para tomar o cafezinho com biscoito. O cafezinho que não falta, que é uma característica. Mesmo com o preço né? do café? Mesmo com o preço do café, o café está lá toda... Então, a cada 15 dias, a gente tem se reunido, semana para conversar e alinhar, semana para rezar e até buscar algumas formações. Porque eu sempre falo, né? A gente está falando de tantas coisas que a gente às vezes tem que deixar, Deus chama, a gente tem que deixar, mas depois você deixa, ele chama você para outra, né? Eu fui agora no começo do ano chamado para fazer parte da comissão canônica da Caris Brasil, pelo Ítalo Fazanella, então é um grupo, né, de canonistas ali, tem uma da Canção Nova, eu e tal. E por onde eu passo, eu sempre falo, quando as pessoas falam quais as dificuldades que as comunidades enfrentam, as mais variadas possíveis, as missões que seguem essa linha, porque na verdade a Caris é essa corrente de graça, né? Da renovação. A gente não é só uma realidade, é só o grupo de oração, não, é o grupo de oração, são as novas comunidades, são as missões que seguem essa espiritualidade, etc. E tal. E eu sempre falo que às vezes os fracassos, os escândalos que a gente vê, muito vem por conta da falta de formação. Quem está na comunidade de universidade sabe o tanto que eu luto, o tanto que eu brigo, porque eu costumo dizer assim, que as pessoas não querem formação.
A pessoa quer oba-oba, quer ir fazer o evento, quer ir participar, quer viajar, quer ir para missão, quer não sei o quê. Mas na hora que você fala para ela, vamos estudar, vamos pegar um documento da igreja, vamos pegar isso aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, estudar, a pessoa não quer. Exato. Então, o momento formativo, além da aquisição do conhecimento, ele implica na convivência dos membros. Isso é muito importante. Quando você fala de convivência dos membros, no lado positivo, você cria entre eles uma cumplicidade com o compromisso. Parece Exato. esquisito, né? Cumplicidade com o compromisso, isso gera comprometimento com o carisma, gera comprometimento com a missão. Então, ou seja, as pessoas abraçam para valer. Porque senão, aquelas pessoas que não são formadas, qualquer evento leva. Assim, isso eu aplico para as comunidades e aplico para a igreja também. Quantas e quantas pessoas a gente vê hoje que abandonam a fé católica, não porque ela encontrou a lâmpada dourada, não, por falta de conhecimento, por falta de formação. Aí, quer dizer, o que o outro falou lá é uma falácia, é uma mentira, mas ela acreditou porque ela não conhece. Então, essa busca do conhecimento, ela é muito importante, então, principalmente quando você fala isso. E eu também sempre falo, e eu acho importante quando você falou do Papa Francisco estar em saída, demonstrando essa comunhão com o Papa, o líder da igreja, com a comunhão com o bispo, que Sim. você lembra que eu sempre falei para vocês, estejam com o bispo. Ele é o pastor da igreja, né? Porque as pessoas precisam entender essas realidades. Uma nova comunidade, legalmente falando, ela não é uma pastoral de paróquia, ela não está ligada a uma paróquia. Exato. E às vezes, se o campo de ação meu abrange território de várias dimensões paroquiais, então não tem como eu me subordinar a uma só. Quem me manda é essa paróquia aqui, ou eu devo obediência. Não, porque você está em outra, às vezes o outro padre pensa diferente, o outro padre pensa diferente. Então quem é que está acima de tudo isso? É o bispo. Isso. Então essa comunhão com o bispo que você busca, e de uma maneira tranquila, eu falei em uns programas aí atrás, que nós não temos um pai na diocese, nós temos um vozão, nós temos verdade. um avô, porque o Dom Moacir, ele é uma pessoa que, pelo amor de Deus, não tem... Olha, eu acho assim, as outras dioceses devem ficar com inveja de nós, né? Porque é santa inveja, porque o Dom Moacir realmente é um pai, é um pastorzão mesmo. E essa comunhão vocês conseguiram, preservem, né? E a forma de preservar isso é na obediência, aquilo que ele determinar, vamos fazer, etc. E tal. Mas quando você falou de saída, eu queria lembrar do livro dos Atos dos Apóstolos, que eu sempre falei isto, né? E que às vezes muita gente entra em crise de fé por conta disso. Quando a gente vai dar aqueles passos na renovação carismática, hoje já não é tanto assim, mas na minha época era assim. Primeiro, você não podia fazer uma coisa se você não tivesse feito a outra. Então, ou seja, você nunca ia participar de um aprofundamento se você não tivesse feito a experiência de oração. Exato. Se você não tivesse feito seminário, você não fez o quê? Então, quer dizer, tinha os passos. E eu lembro que quando você ia participar da primeira experiência de oração, você tinha uma tarefa antes. Era ler os 4 primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, Vinha até na fichinha de inscrição, vem né? escrito na fichinha de inscrição. E isso para todo o Brasil, o mundo, assim, por assim dizer. Vocês aí, dinossauros como eu, vão lembrar disso. Dinossauro, quando eu falo, é porque nós somos antigos, tá? Agora, a velha Pessoal guarda. do Antigo Testamento. É o Antigo Testamento, a velha guarda. Então, veja bem. Então, lê o livro dos Atos dos Apóstolos nesses 4 capítulos. Por quê? Ali está a comunidade primitiva. Ali está o modelo de comunidade que Deus quer para a sua igreja. E o que é isso? Partindo de onde? Partindo do cenáculo, da experiência com o Espírito, partindo desse derramamento do Espírito Santo. Só que tem um detalhe. Eu costumo dizer, quando o Espírito Santo foi derramado ali, quando eles estavam fechados dentro ali e estavam em oração, e o Espírito foi derramado, eles não permaneceram fechados. Então, às vezes, tem muita gente que quer ficar ali fechado. Falando sempre para os mesmos, é claro, isso é importante. Na bolha, né? A bolha, tá? E não quer sair. E eu falo, mas eu vou citar um exemplo aqui. Não é crítica, pelo amor de Deus. Mas às vezes tem pessoas que estão no grupo de oração, ela se sente bem, ela se realiza, ela faz essa experiência com o Espírito, é claro, isso é ótimo, mas ela não aceita sair daquilo ali.
Então ela se acomoda aquilo ali e vai passar 30, 40 anos. Aí, por isso que o padre Germano falou aquele dia, ele falou, eu vim da renovação, eu sim tenho essa espiritualidade tal, mas se de repente, se não se parar para ela já teve seu tempo para fazer isso aqui. Sim. Agora, ela precisa se remodelar. E aí é esse sair. Então, por isso que quantos frutos nasceram dos grupos de oração, da Exatamente. renovação carismática, né, que são essas novas comunidades, são as missões. Quantos missionários avulsos, por assim dizer, né? E por Pregador, isso, cantor, e por isso etc, que o né? Papa Francisco traz a Caris, né? Que é essa corrente de graça. Não é uma coisa só. E porque hoje o Brasil, até pela sua dimensão continental, né? E ele ainda está nesse processo. O senhor fazendo parte agora, mais aí a convite do Ítalo, tudo, né? Que é o coordenador, o presidente, não sei quais os termos que se usa certo, mais voltado para as novas comunidades. O Papa Francisco ele destitui aqueles organismos estruturais, né? Ele fala quando ele monta Gesso. isso, exato, o gesso, né? Parafraseando o Padre Léo, ele quebra a gaiola, né? Porque o Padre Léo falava, não dá para prender o Espírito Santo em gaiola, Não. né? Então, quando a gente olha que foi um processo, e quando o irmão Francisco fala da formação e da importância das novas comunidades terem esse vínculo, das novas comunidades, das missões terem esse vínculo com o bispo, esse processo existiu dentro da estrutura da renovação quando as novas comunidades começam a surgir. E aí, não é um rompimento de separação, mas é muito comum que essas novas comunidades comecem a surgir dentro da característica, dentro dos grupos de oração. Ou seja, aconteceu o Pentecostes e as pessoas estão saindo. Eu vou citar um exemplo para você entender e para vocês entenderem o que eu quero dizer. Esse pensamento errôneo seria como quando você falou isso, falou, que bom, então o Grupo Manancial vai fazer, vamos adorar. Não é o Grupo Manancial que vai fazer. Exato. Porque o Espírito não falou para o Grupo Manancial. É um chamado. Eu lembro que você lembra que numa das reuniões primeiras, não, mas seria bom fazer num local fechado, porque não teria risco da chuva. Você lembra disso? Lembro. As pessoas queriam ler. E você batia o pé, que você não queria. Porque não era o que Deus estava pedindo. Gente, Deus falou, foi com ele, não foi comigo, não foi com o outro. Foi com ele. Então é ele que sabe o que Deus pediu. Porque as pessoas têm essa mania de achar que. Exato. Não, peraí. Vamos respeitar aquilo que Deus falou com a pessoa para a qual ela pediu aquela missão. Né? Nós recebemos aqui o padre Fábio, que é o custódio das relíquias de São Carlos Acutis, e ele falava uma coisa interessante. Ele falava assim: eu tenho que fazer aquilo que Deus me pediu. E ele me pediu nesse momento para fazer isso aqui. Então, de repente, você larga as suas comodidades. Ele até citava, por exemplo, que ele é pároco, né? Então, você tem uma paróquia, né? Você tem toda uma estrutura e tal. E você deixa isso. Mas e agora? Eu vou viver do quê? Como é que vai ser? Eu não vou ter a côngora, não vou ter o carro, não vou ter a casa paroquial, eu não vou ter. Mas peraí, o que Deus pediu? E se Deus pediu, a gente não pode exigir de Deus garantias, né? Seria a mesma coisa se você exigir para Deus, talvez por isso que ele já te tirou antes, né? Deus sabe o que faz, ele já te tirou antes, né? Assim como também me tirou da prefeitura. Exato. Né? Porque se deixa lá na hora e fala, não posso largar isso aqui não. Exato. Né? Quando nós conhecemos diversos fundadores, eu já falei para o Lucas, eu acho que vocês ainda estão nesse período de discernimento, né? Porque as missões, e a gente tem parceria com a Missão Louvor e Glória, mas vamos dizer assim, a missão acaba meio que sendo um nome fantasia, porque todos nós estamos em missão, mas ali acaba se criando uma comunidade. Se é de vida e de aliança, se é só de aliança, se é só de vida, isso vai no discernimento e é com o tempo, né? O Lucas, toda vez que eu converso com ele sobre isso, fala assim, não precisa ter pressa. Exato. Não pode ter comodismo, mas não precisa ter pressa. E a gente conhece muitos fundadores, a gente vê que é quase unânime isso. Deus, ele silencia a pessoa. Assim, ele puxa o freio de mão da pessoa, porque a pessoa precisa ouvir a voz dele, precisa ter esse período de discernimento, né? Deus puxou teu freio de mão quase um ano antes de você fundar a comunidade, né? Então, estava na prefeitura, tirou da prefeitura. Então, eu até brinco, né? Eu falo assim, como que deve... Brinco nas formações, eu falo, imagina, às vezes a gente fica ansioso por algum direcionamento na comunidade. Eu falo assim, imagina o coração do fundador nosso, que estava lá tudo certinho, tudo garantido, tudo ok. Não, Deus quer alguma coisa para você. Te tira de tudo aquilo. E ele demora quase um ano para falar o que é.
Porque você falou, você era coordenador do grupo de oração, da comunidade, da Mãe Rainha, servo, era ministro da Sagrada Comunhão, todas essas coisas, de repente, e agora? E se eu não tivesse tido essa percepção, né, de escutar, porque, como você falou, estava num período favorável, né, o grupo acontecendo de forma muito positiva, levando muitas pessoas a uma experiência com Deus. Então, aparentemente, uma vida tranquila, cômoda, tudo acontecendo. Aí você joga tudo isso e Deus tira a gente desse comodismo, falando, não é aqui mais que eu te quero. Eu vou te colocar em algo novo, né, em novos desafios. E partir do zero. E partir do zero. E com muitos desafios. Você imagina o cara chegar assim e falar, eu quero fazer um evento assim, quanto dinheiro você tem? Não tô nada. Nada. Então, assim, com muitos desafios. Um centavo. E o irmão Marco falava aqui do silêncio, a gente volta lá no meu pai. O Holy Place, ele teve esse tempo de silenciar muito. Né? Como o senhor disse, é muito complicado a gente trazer algo novo, porque a gente se depara com o território da paróquia, com isso, com aquilo. E quem que vai cuidar? E tudo é difícil. Então, nós tivemos que sofrer um tempo calados, confiantes naquela promessa que Deus estava nos dando. E quando o senhor falava de Dom Moacir, eu quero aqui também reafirmar, nesses quase 3 anos que temos feito essa ligação, essa convivência, como a gente é agraciado de ter um bispo que apoia, um bispo que cuida, né? Um pastor realmente que está perto da ovelha. Então, esse tempo que eu, particularmente, estou tendo com o Dom Moacir, né, nas partilhas, na orientação, na escuta, tem me feito crescer também muito como católico, muito como cristão, né, que a gente precisa caminhar de fato com a igreja. A igreja mesmo está nos pedindo, né, uma igreja sinodal, uma igreja que caminha junto, ombro a ombro. Então, como o senhor disse, é sair do comodismo, né, é sair daquilo que a gente já faz e aceitar um tempo novo, um desafio, né, um chamado. Então, está sendo assim realmente... Eu acredito que nesses quase 4 anos, a melhor experiência de fé que eu tenho tido, né, de poder escutar Deus, estar vivendo realmente na vontade de Deus. Né? Eu sei que não é fácil pagar o preço do chamado. Né? O chamado, ele não custa caro, mas ele custa tudo. Ele custa tudo, né? O senhor mesmo falou aí quanta coisa o senhor teve que renunciar. Sim. Né? São renúncias diárias que nós temos que fazer, mas para poder realmente... fazer essa saída, né? Hoje eu vejo, como a gente falava, estava bom lá atrás? Estava. Né? Quantas pessoas estavam sendo evangelizadas? Ponto. Mas agora, quantas novas pessoas a Missão Holy Place está podendo proporcionar isso? Não, às vezes num abraço. Aquelas que estavam, elas continuam. Continuam. Continuam sendo bem cuidadas. Continuam sendo bem cuidadas e continuam evangelizando. Só que agora tem mais uma. Isso. É isso que a gente tem que parar e pensar, né? Porque se eu pensar, não, vou ficar aqui, porque senão... Não. São mais frutos, né? De Deus, são mais frutos, né? Mas você disse, o evento, então, passou a ser, na verdade, agora não... a principal atividade. O Holy Place não existe em função do evento. Não. É o evento que faz parte do Holy Place. Exato. Presta o nome, é claro, que é o principal. É o principal. Mas é o coroamento do ano. Aí você tem várias outras ações. Então, dentre elas, eu queria que você falasse também, você falou dos encontros, das formações, dos programas aí do rádio, etc., mas também da capela do hospital. Como é que é essa história? Exatamente, né? Esse ano a gente teve um presente, né, de Deus, dentro do que a gente já falou, das partilhas, das formações. A gente também trouxe para esse ano, no final do ano passado, 2024 para 2025, a gente implantou dentro do nosso calendário uma vigília eucarística. Então a gente começa, tá fazendo toda a última sexta-feira do mês, da meia-noite às 6 da manhã. Então a gente se reúne... De sexta para sábado. De sexta para sábado. Então a gente se reúne para adorar Jesus Eucarístico, da meia-noite às 6 da manhã. Iniciamos com o rosário. Então todo sábado. Todo primeiro sábado, né, praticamente. Meia-noite. Meia-noite já é sábado. Então todo primeiro sábado do mês, na madrugada, a gente está se reunindo ali para adorar Jesus. Então a gente está colocando também a adoração como parte do nosso carisma, né, como parte da nossa vivência. Dentro disso, né, a gente também esse ano foi convidado aí para cuidar como sede, como ponto de encontro,
da capela do hospital. É porque vocês não tinham uma sede física. Não tínhamos uma sede Agora física. E a capela do hospital, ela, simbologicamente, ela tem um sentido para nós, né? A fundação da missão, Foi lá. né, aconteceu lá, naquele local. Nós tínhamos a gente já tinha se reunido, já estávamos nos reunindo lá como missão, né, utilizando aquele espaço ali para fazer as reuniões, as nossas preparações ali. Mas neste ano o Padre Pedro me convidou, né, me propôs se eu teria, né, o desejo, a vontade de cuidar daquele espaço ali como a nossa sede, né? Lembrando que a capela do hospital ela não pertence ao santuário, Ela é do hospital. que às vezes é uma dúvida que a pessoa Ela é do tinha, né? hospital. Claro que o santuário por muitos anos, né, cuidou, né? O padre Pedro cuidou ali como padre, como vigário, né? Ali também tinha um trabalho dos claretianos, né? Há muito tempo atrás, das irmãs que ali faziam, né, os momentos de oração, mas ela pertence ao Hospital de Batatais, né? Sim. A Santa Casa de Misericórdia. Só que ela ficou ali por muito tempo sem um cuidado físico, né, de restauração, de obra. Então ficou ali que meio que paralisado por muitos anos. Quem há muitos anos cuidava era o pessoal da Renovação Carismática. Isso. Tinha até o SOS. E aqui eu lembro a pessoa da dona Regina Maura. Regina né, que, Maura. obviamente, por problema da idade já avançada, não tem mais como ela cuidar daquilo ali, mas ela tratava aquilo ali como Casa, sim, como a casa. dela, Eu né? estive com ela recentemente, até para conversar, até para olhar nos olhos dela e falar: olha, eu vou tentar fazer, nós vamos tentar fazer o que a senhora fez muito bem feito por muitos anos. Então também nós conversamos com o Dom Moacir, conversamos com a provedoria da Santa Casa e ali em comum acordo foi nos cedido ali, né, o uso do espaço. Não é nosso, né, é um uso, né, por um tempo determinado ali, indeterminado. Então nós vamos usar ali agora como sede. Ela já está sendo utilizada todos os dias, abertas todos os dias, da 13h às 5h. Então todos os dias tem um membro da missão ali responsável para conduzir oração, para até dar um atendimento, uma direção espiritual ali para quem precisar. E às quintas-feiras estamos fazendo ali a exposição do Santíssimo, que é a quinta-feira de adoração. Então, por enquanto, nós estamos ali num calendário, né, diário, com a capela aberta, para que a gente comece a voltar a dar vida para aquele lugar, né, atividade paroquial, pastoral. Né? Eu lembro que nos idos de 90, início da década de 90, nós fazíamos as quintas-feiras, às vezes quando tinha um padre, tinha missa, né? Ou então, se não tivesse o padre, se rezava, e depois a gente saía dali e ia visitar os quartos. A gente fazia isso com o hospital. Não sei se vocês pensaram isso. Pensamos. Né? Porque é uma coisa que nós não temos mais aqui. É claro que é um trabalho de pastoral da saúde. Mas nada impede que outros grupos também assim o façam, porque é um momento ali que as famílias pedem a oração e às vezes... E mesmo que não seja sair para o quarto, mas de repente você está ali, o teu parente está lá internado, está fazendo uma cirurgia, a pessoa está desesperada da situação, quer dizer, ir na capela, rezar, a capela estando aberta, né? Porque se ela não estiver aberta... E a gente percebeu isso. E né? a pessoa quer conversar, quer... Exato, a gente percebeu nesse tempo, que quase 2 meses que está tendo essa atividade, o número de pessoas que começaram a frequentar a capela, tanto da rua, quanto sim, de passa lá, tá aberto, de dentro do hospital, que tem acesso. E você falou que é de segunda a sexta, das 13 às 17, todos os dias, e às quintas-feiras a adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas nós também já acertamos isso. As quintas-feiras? Adoração ao também Santíssimo. Tem? Também. Então, além do sábado... 17. Não, então vamos só colocar aqui o calendário. A capela está aberta de segunda a sexta, das 13 às 17, da 1h às 5 da tarde. Todas as quintas-feiras. O Santíssimo é exposto que hora? Da 1 às 5 também. O Santíssimo, então, fica exposto na capela. Adoração. Da 1 às 5. E no primeiro sábado do mês... A vigília eucarística. A vigília eucarística da meia-noite às 6 da manhã. Na madrugada. Exato. E nós já acertamos essa questão também de prestar esse trabalho, né, espiritual dentro da Santa Casa. Né? Então, nós já estamos montando uma equipe para dar esse apoio. Então nós já fomos autorizados, né, de forma cautelosa pela Santa Casa. Então nós vamos prestar também, quarto a quarto que for ali autorizado, esse trabalho espiritual. E alguns membros da missão, por também exercer, né, o
o Ministério de Ministro da Eucaristia para aqueles doentes que necessitarem. Preparado, Nós vamos levar Eucaristia. a Sagrada Eucaristia. Que bom. Louvado seja, viu? Isso é muito bom. E vocês falavam também do programa, né, da rádio, que foi, conte, foi aí, uma faz oportunidade também que nasceu no terceiro Holy Place o ano passado. Né, nós tínhamos ali uma cobertura em massa da imprensa da região, e uma das pessoas que estavam ali faz parte de uma rádio em Franca, né, da Rádio Vida Nova, que pertence à Capelinha lá de Franca, que inclusive é uma igreja belíssima, né? Sim. É um patrimônio histórico da cidade de Franca, que ficou impactado, né, com a proporção do evento. Né, o senhor falava aí do lugar aberto, né? O ano passado, a gente bem sabe, foi o desafio do evento, né? O sábado Haja água, hein? foi muita chuva, né, que nós tivemos, e muitas pessoas precisa mudar o evento. Eu falei, não, nós não vamos mudar. Porque com chuva, sem chuva, vai acontecer. E assim que tem que ser. Por mais que, né, que tenha essa dificuldade, por mais que tenha esse desafio... Mas não tem como fugir. Não tem como fugir. Então, lá desse evento, no terceiro evento, foi nos feito o convite, né, de levar um pouco do carisma, um pouco do trabalho para a Rádio Vida Nova. Eu já estava fazendo uma live toda quinta-feira. Você fazia aí uma live internet. Pelas nossas redes sociais, né? Fazia até da minha casa. E eles começaram, a direção da rádio começou a acompanhar essa live, começou a ter uma repercussão bacana, né? De uma palavra ali, de um momento de oração. Falei, olha, vamos trazer isso, essa realidade, para um programa de rádio. Então, também em unidade com o Dom Paulo, né? Que é o bispo diocesano de Franca. Que é o outro vozão. E com o nosso bispo, né, Dom Moacir, né, conseguimos essa autorização. Então agora, de forma oficial, toda terça-feira, eu estou lá das 8 às 10, das 20 às 22, fazendo um programa de rádio e internet. Né? É porque é transmitido também. Então a gente faz a transmissão pelas nossas redes sociais. Mas aí você viaja para Franca. Estou indo toda semana para Franca, né, em parceria lá com a Rádio Vida Nova, para que a gente também faça esse momento de evangelização na cidade de Franca. Bom, muito legal, né? Eu acho que inspiradora a história, né? Inspiradora a fundação. Mas, Lucas, a gente te trouxe aqui hoje, claro, para falar de tudo isso, mas o que nos interessa, então, é o quarto roleplay. Ele vai trancar Exato. a porta ali. Já pegou um guarda-costas dessa sentadinha ali, ó, você não sai daqui hoje. Nós não iríamos te trazer assim só para falar do que foi. A gente quer saber o que vai ser. Se não falar, não sai. Se não falar, ficou até vermelho aqui. Eu falei, não, Lucas, tranquilo, ninguém vai te falar não. A surpresa. Eu posso dizer o seguinte, o quarto roleplay já está sendo preparado com muito carinho. Tem muita novidade para esse ano, né? Como eu disse... Então é 21, 22, 23? 23 de novembro. Então, a maior novidade é um dia a mais, né? É um dia... Pronto, já achou que falou a novidade. É. Um dia a mais. Não é só isso que a gente quer saber. Mas também já estamos tratando, né, a questão das atrações. Né? Hoje é um grande desafio também, porque cada atração abre a sua agenda num período. Muitas atrações... Tem também a questão de agenda... Não, o Frei Gilson de quê? O Frei Gilson, infelizmente... O Frei Gilson ficou pro Raléu de Franca, né? Que foi também uma grande... Inspiração, né? A tia Lolita é uma pessoa que eu tenho muita ligação. É uma pessoa que me inspira muito, acredito que inspira muitos nós, né? Que estamos ligados à evangelização. Então, o Raléu esse ano também, até pedido da irmã Zélia, que o Frei Gilson estivesse presente... Por conta da idade da tia Lolita, né? Ela que está aí... Ele não tinha participado ainda? Ele participou muito lá atrás, mas num momento muito rápido. E depois da agenda dele foi ficando muito mais difícil. Aí você fala que a irmã Zélia que fez o A irmã Zélia pedido. que fez o pedido. Que ela que fez a... A irmã Zélia está se tornando uma intercessora. Ela que fez essa ponte aí, então esse ela pedido. Ela veio também no Holy Place, então. Estamos conversando com ela, né? Só fazendo um parênteses, o pessoal aqui que ainda não veio no Holy Place, mas vai vir esse ano. Vai. Né? Então nós temos o Raléu. O Raléu é um modelo diferente. O Raléu é uma inspiração. Mas ele não é... Se você vir no Holy Place, não tem essas questões das tendas. Dos módulos, né? Não tem módulos. Não. O que nós temos no Holy Place, poderíamos dizer de módulo,
é a Capela do Santíssimo, Das né? Que, crianças. que fique das crianças. Um espaço que O restante, tudo é Espaço a kit. tenda. Né? É o que Isso. o Lucas falou. A inspiração de todos se É a reunirem tenda. em torno da tenda. Então, vem, você vai gostar, é muito bacana, vale muito a pena. Eu acho que por ser todos ali na tenda é um encontro muito próximo, né? A gente fica muito ali acolhido, né? E então, é essa a diferença. Então, quando a gente fala do rally, é porque as pessoas vêm com essa visão, né, Sim, Lucas? sim. Vem com essa ideia. Mas o Rally Place então, tem essa questão. Então, temos a novidade de ser de um dia a mais. Jamais. E Então, é como eu estava falando das atrações, é um desafio, porque cada um tem abre a agenda Agenda, num período, e às vezes o período que essa atração abre a agenda já fica tarde para nós, porque nós já temos que estar divulgando o evento. Então, nós já estamos tratando com atrações que vão valer a pena esse ano, atrações que estarão em Batatais pela primeira vez, garanto a vocês. Algumas atrações que fazem aí toda a diferença que estiveram nas outras edições. Vou ficar quietinho, que eu já recebi uns spoilers aqui antes. Vão retornar offline. esse ano. Então, porque o evento Holy Place ele se constitui em pregação da palavra de Deus, oração e música. E tudo acontecendo num único lugar, como o irmão disse. Nós não temos módulos, né? Como é o Halel, que são várias situações acontecendo ao mesmo tempo. Ali não. Ali nós centralizamos tudo no mesmo local. Então, ali nas tendas acontecem as missas, né, os momentos de adoração, o momento de pregação e também os shows. Então, esse ano nós queremos trazer para sexta-feira, dia 21, uma missa com um padre muito querido, que esse vai ficar no ar aí para as pessoas colocarem no comentário. Qual é a sugestão? Comenta aí qual padre você acha que vai vir mas abrir não, aí já o tá Rally certo, Place. padre. Agora você tá querendo que as pessoas... Nós estamos tratando com 2. Aham. Mas são 2 padres que eu Mas tenho ele certeza... não vai falar o nome dos dois. não tá? vou deixar no ar aí. Quem sabe se esse podcast, se esse episódio repercutir, a gente faz aí um vídeo exclusivo aí para trazer. E marca o padre, né? Com certeza isso vai virar um corte, né, Jardim, das redes sociais. Vai marcando o padre, as atrações que você gostaria aqui, porque é uma forma também... Até de sugestão, né? De sugestão também. e desses cantores, pregadores, desses padres, saberem que existe o Holy Place. Exato. A gente conversava que já tem alguns produtores entrando em contato, porque também facilita, porque... Pô, nós estamos em Batatais, é uma cidade pequena. Quando olha para nossa região, o olhar é Ribeirão, ou quando olha na questão católica, o olhar é Franca. É franco. Né? Então, Batatais, então, às vezes as pessoas não sabem, né? Então, poxa, de repente tem um cara lá que tá lá em São Paulo, é pregador, é músico, e nunca ouviu falar do Holy Place. Então, você entrando aí no cortezinho, quando a gente postar esse corte, nós vamos marcar o Holy Place como colaborador, você vai marcando essas pessoas, que é uma forma de a gente receber sugestão e é uma forma também das pessoas conhecerem o evento. Exatamente. E quando você falava de nós estarmos aí no meio de 2 cidades, né, grandes, com referências, foi uma situação até que eu coloquei na época para Dom Moacir. Falava, a nossa arquidiocese merece ter um evento, né, nessa proporção. A nossa arquidiocese ela é muito grande, né? Então, E ela não tem, né? e ela não tem esse evento assim nessa proporção de. Claro, nós temos várias ações dentro da arquidiocese. Vários outros eventos. Temos padres fazendo trabalhos maravilhosos, trabalhos excelentes, né? Vale a pena a gente trazer o padre Kleber, né? Que tem feito um trabalho espetacular na sua paróquia. O padre Kleber tem feito um trabalho lá com as mulheres. Uma vez por mês, eu acredito que ele faz um trabalho, Mulheres Virtuosas, e tem levado multidões de mulheres para rezar. Então, nós temos algumas realidades. O senhor falava aqui do padre Germano, que também na sua paróquia tem desempenhado, como muitos, né, dentro da Teve o arquidiocese. ano passado com a gente no Holy Place. Exato. Foi fantástico. Mas um evento pontual, né, para que abranja tudo isso, nós não tínhamos, né? Então, o Holy Place ele também suscita dentro da arquidiocese para ser esse caminho aí de evento de evangelização. Então, como você falou, é importante as pessoas que estão vendo aqui comentar, né, marcar aí a atração que quer, talvez. Que seja aqui da nossa diocese. Sim, né? claro. E você que tem... Vou fazer um convite. Você que está coordenando aí um grupo de jovens, um grupo de oração, um movimento, vai ter o espaço de acampamento esse ano, Lucas? Com certeza. Vale a pena a gente trazer, né, como que é a estrutura do evento. Isso. O evento hoje ele conta com um espaço de acampamento,
que a gente proporciona ali às pessoas, os corajosos, né, que querem ficar ali o tempo todo, querem acampar no evento. Esse ano, se Deus quiser, não vai cair o dilúvio. Esse ano vai chover menos, se Deus quiser, vai chover antes. Nós temos o Espaço Kids, que foi algo que a gente quis trazer desde o início, né? Como eu falei, eu tenho 2 filhos e eu sei a dificuldade que é levar uma criança para um evento desse e a criança ficar ali como um robô, não tem jeito. Então foi uma preocupação que nós tivemos de ter um espaço ali dedicado para a criança e, detalhe, pessoas capacitadas para evangelizar as crianças. Né? E não é simplesmente colocar a criança lá para brincar, não. A criança está vivendo também uma experiência dentro do evento. Nós temos uma praça de alimentação hoje que é uma realidade que deu certo, parceiros que acreditam no trabalho, acreditam no evento. Então, e foi também uma preocupação que nós tivemos desde o início, colocar uma alimentação de forma exclusiva, para não ter concorrência. Então, a pessoa vai vender pastel, então é somente aquela pessoa que vai vender pastel. A pessoa vai vender o lanche, então é somente aquela pessoa. Para que ela, de fato, cresça junto com o evento, que ela também tenha o seu benefício dentro do evento, porque ele também está apoiando, ele está incentivando o evento a acontecer. E nós temos também uma realidade que é o espaço de lojistas, que eu tive assim, a alegria de conhecer, e faço até aqui o convite para que todos os católicos que estão nos vendo que possam conhecer a Expo Católica, que acontece em São Paulo. No Norte? Ou não? Eles foram para um lugar maior, que hoje é no Promagno, que é um centro de eventos dentro de São Paulo gigante, uma estrutura impactante. Então, acontece no mês de julho, são 4 dias de feira, é a maior feira católica da América Latina. Então, é um mundo católico que a gente não está acostumado, habituado a ver dentro da nossa realidade, de paróquia, de grupos. Então, vale muito a pena a pessoa que está nos vendo agora conhecer essa feira. Esse ano ela acontece de 3 a 7 de julho. E lá dentro dessa feira eu pude fazer muitas amizades e trazer essas pessoas para dentro do evento, como lojistas. O ano passado nós tivemos pessoas de Brasília, do Rio de Janeiro, tivemos uma fábrica de hóstias de Minas Gerais. Então são várias empresas do segmento católico. Então, além do evento, você que trabalha na paróquia ou alguma, você pode ir lá adquirir esse material, seja, como você falou, vela, vinho, hóstia, crucifixo, camiseta, artigos religiosos, rosários, terços, cruz, imagens, livros, né? Exato. Então, é uma praça realmente diversificada, né? Isso. E é uma forma também de ajuda para a gente construir o evento, né? Para a gente conseguir custear o evento com esses parceiros, né? Que a gente chama. Não são empresas, são parceiros, empresas que acreditam na evangelização. Então, o evento hoje, graças a Deus, ele está com uma estrutura montada para que a gente consiga proporcionar um bem-estar para todo mundo que está ali. Então, esse ano, como eu falei, estamos tratando com várias atrações, mas depois desse episódio aqui a gente vai pensar para já divulgar a primeira. Que eu ia falar, e rodeou e não deu nenhum spoiler. Não, vamos falar a primeira, então. De primeira mão, vamos trazer aqui aí, ó, tá vendo? Merece. A primeira atração confirmada pelo 3º ano consecutivo, nosso bispo, arquidiocesano Dom Moacir Silva. Primeira atração. E a mais importante, eu acredito. Né? Nosso pastor aqui. Conforme, não. Agora as próximas, vamos aguardar os comentários aqui. Isso aí vai comentando aí, isso né? Nós já sabíamos. Mas ficou para que dia? 21, 22, 23, não, né? O bispo esse ano estará na missa do domingo, dia 23 de novembro. E que horário que será essa missa? 9h30 da manhã. Missa de manhã. De manhã, no domingo da manhã, Dom Moacir vai estar celebrando a Santa Missa para nós no evento. Que foi também uma grande conquista para o evento. O primeiro ano, nós não conseguimos ter a celebração da missa, que para nós é o ápice da nossa fé. Sim. E foi assim, muita oração, muita conversa para a gente conseguir ter a celebração da Santa Missa. O ano passado nós tivemos 2 celebrações, nós tivemos 2 momentos. Foi a abertura foi o bispo. Depois do domingo. Isso. Então nós tivemos também 2 momentos de adoração ao Santíssimo. Então nós conseguimos trazer para o evento também esse marco da nossa fé, que é a celebração da Eucaristia e a adoração ao Santíssimo Sacramento. Além do espaço também tem a Capela do Santíssimo, né? Tem a Capela do Santíssimo também, que é um grupo de pessoas que desde o primeiro já está ali trabalhando. Comprou a ideia. Como é que mudaram o nome? Como é que chama?
Marcão? Pessoal, não. Mudou. Não, é o Marcão. É, o Marcão. Então, mas como é que chama? Não, Era ele Casa de monta- Maria. Não, é ele que ele tá agora com um projeto, Não, mas né? mudou o projeto, que era a Casa de Maria, agora como é que chama? Comunidade ele missionária. Tá pensando numa comunidade também. Comunidade Parece que é um missionária. carisma suscitando. Isso, sim. é uma nova Ah, realidade. porque ele, nas 24 horas para o Senhor, ele falou que queria conversar comigo, talvez então seja isso. Pode ser isso. Isso, é um novo carisma sendo suscitado. Mas o Marcão e a Lúcia é um casal também que nos apoia desde o início e eles estão assim, à frente, né, desse momento da intercessão. Então, nessa capela, fica ali o tempo todo as pessoas adorando Jesus, sustentando, né, todo o evento que está acontecendo. É aquilo que eu falo, que é uma coisa que o padre falava esses dias aqui, né, o imanente e o transcendente, né? Nós precisamos crer nisso. Então, quando eu coloco a intercessão, para o evento em si. Exato. Aquelas pessoas estão ali em oração por aqueles que não podem estar em oração, porque ele está correndo, mexendo com a panela, está mexendo com a chapa, ele está correndo para dirigir, para buscar alguém no aeroporto, para não sei o quê. O som ali. Está regulando o som, mexendo na mesa. Então não tem como você interceder nessa hora. Então tem aqueles que intercedem para o evento em si, né? Isso é muito importante. Bom, claro que você não está dispensado dos nossos podcasts, né? A gente está chegando ao final aqui desse episódio, onde a gente pôde contar um pouco da sua história, um pouco da história do Holy Place. Tenho certeza que tem muito mais a contar, mas não dá pra gente ficar o dia todo aqui, né? Verdade. A gente tem o tempo, mas você não está dispensado porque mais próximo do evento, então vamos marcar para você vir falar aqui então das atrações, né, irmão? Aí sim, já com a grade montada. né? Já que não certinho. quis dar os spoilers aqui abertamente, e eu prometi para ele que eu ia ficar de bico fechado de algumas coisas, e vou me manter, prometo, até você retornar com toda a grade completa. Mas eu gostaria que você desse aí sua mensagem, né, final, convidasse o pessoal para participar não só do evento, mas também aqueles que se interessarem a participar da missão, qual o contato, como fazer, e também o irmão Francisco quiser também colocar mais alguma coisa, porque não estou encerrando, mas se tiver mais alguma pergunta, porque o que eu queria que ele falasse, que eram as atrações, ele não quer falar. Ele não falou. Então, Não, mas é bom deixar no ar, né? Até para as pessoas nos ajudarem aí nessa questão da movimentação, né? É importante deixar no clima aí, mas acredito que em breve, acredito que nos próximos dias já vai estar disponível aí para o pessoal se preparar, mas eu tenho certeza e já posso deixar aqui que será o quarto Holy Place inesquecível para nossa não, vida. vai valer a pena sim, porque, como eu disse em off, que a gente foi batendo um papo, vai valer muito a pena. Isso aí. Então eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar podendo contar um pequeno trecho da minha história. Mas antes de eu encerrar, a gente começou falando do meu pai, né, e a gente falava, né, de como ele foi esse tempo todo aí como pessoa. E olha como que Deus trabalha no tempo dele. Eu falei aqui que meu pai nunca foi uma pessoa do bastidor, né, uma pessoa de estar à frente de alguma coisa, de poder ali fazer alguma coisa a mais, né? Meu pai era o homem do domingo que acordava e ia para a missa. Mas depois que nasceu a missão, depois que começou a acontecer tudo isso, Deus começou a usar o meu pai para, de fato, pôr a mão na massa. Então, hoje, meu pai e minha mãe são pessoas ativas dentro da missão. O meu pai, eu sinto que ele, além do silêncio que a gente falava, ele foi escolhido, sim, por São José. Então, ele começou a falar muito de São José dentro da missão. E em todos os momentos difíceis que nós tivemos e ainda temos, meu pai sempre falava uma coisa que eu vou levar para a vida. São José está cuidando de vocês. Então, no tempo, depois de quantos anos, o tempo de Deus chegou. Então, hoje meu pai é uma pessoa que está ativo, inclusive nos dias da capela, às quartas-feiras, é ele que abre a capela, é ele que fica lá, é ele que reza o texto de São José. Então, do jeito dele, na simplicidade dele, também foi chamado para servir a messe, né? Então, hoje... E minha mãe também, né? Minha mãe hoje... Aonde nós vamos, as missões que temos, ela vai junto. Eu vi ela em São Paulo, lá que vocês ela estavam. ajuda na lojinha, ela ajuda na parte da intercessão. A gente falou do teu pai, mas a dona Lúcia é um amor, né? É uma doçura, onde chega nos acordes. Eu não falei da dona Lúcia, porque a gente já conhecia. Já era tá ministra mais ordinária. ali, Agora, o seu pai não. Era essa a questão. A gente não tinha conversado com ele, então, não tinha tido essa hoje eu posso dizer algo com muita alegria no meu coração, aquela palavra do profeta Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então hoje eu vejo assim, a minha família toda envolvido dentro da obra, dentro da missão, dentro das atividades.
E é algo também que incentiva as novas gerações. Eu vejo meus filhos, Já vem. né, que vai acompanhando nos momentos de oração. Eu vejo o Antônio ali contemplando. O senhor falava aqui do padre Fábio, né? Ele ficou muito interessado em conhecer a história do Beato Carlo Acutis. Então, São Carlo Acutis. São Carlo Acutis, né? Isso. Então a gente vê que a semente, como o senhor falava, quando é plantada, né, o fruto acontece, o fruto aparece. Então hoje, com muita alegria, hoje eu vejo a minha família toda envolvida, que é onde a gente volta naquele assunto do comodismo, né, de se conformar naquilo que já existia. Meu pai, ele nunca esteve no grupo de oração. Meu pai nunca participou. Nunca foi no grupo? Nunca foi no grupo de oração. A sua mãe foi? A minha mãe participava. Mas hoje, dentro da missão Holy Place, ele já consegue, ele já tem esse desejo de estar, sabe? De participar, de ir. Que coisa. Então, são os desígnios de Deus, né? Os chamados de Deus. É o carisma de vocês, Atrás. né? Que a gente já partilhou muito. O chamado de Deus pelo carisma de vocês, já fazendo isso, trazendo aqueles de volta. Exato. Às vezes a gente fica pensando naqueles lá tão longe, mas dentro da tua própria casa isso já acontece. Tão perto. Exato. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço esse espaço. E você que está vendo esse episódio, você também está sendo chamado, né, a vir servir a igreja, a vir servir Jesus Cristo. Que esse episódio também possa resgatar talvez você que está distante, você que está longe do caminho de Deus, desanimado, você que talvez perdeu a esperança. Nós estamos vivendo o jubileu da esperança. Então talvez você que está vendo aí, está vivendo um tempo difícil, você que talvez desanimou da tua fé, Jesus está te chamando a voltar, a estar com Ele, a voltar para casa, como o filho pródigo fez, né? Nunca é tarde de se arrepender, nunca é tarde de voltar para casa. E se você tem o desejo, né, de conhecer mais sobre o nosso carisma, eu deixo aqui embaixo o nosso Instagram, Holy Place Batatais. Você pode enviar uma mensagem pelo nosso direct, vai ter uma pessoa lá para te atender, para te dar ali uma atenção. E é muito bem-vindo, né? A missão está de portas abertas para acolher novos membros. Como eu disse, nos reunimos a cada 15 dias, às quintas-feiras, na capela do hospital, mas também temos outras atividades. Então você que está nos vendo é muito bem-vindo a fazer parte dos nossos trabalhos, das nossas atividades e também como um voluntário do evento. Sim. Que é muito importante. Eu não quero me comprometer, mas eu quero ajudar na cozinha no dia do evento. Você é bem-vindo. Eu não quero me comprometer, mas eu tenho uma aptidão com criança, eu quero ajudar no Espaço Kids. Você é bem-vindo. Então, a gente sempre fala, né? A igreja é lugar que acolhe a todos e sempre tem lugar... Não tem. E sempre tem lugar para mais um. Então você pode ser esse mais um, você pode ser. Então é isso. Agradeço, que Deus possa abençoar a nossa vida. Nós que agradecemos, Lucas, a participação, as informações, a história de vida e o sim, né? Como você disse, quando Deus nos convida, Ele não nos pede muito, Ele nos pede tudo. Né? Então, fico muito feliz de poder estar aqui partilhando com você, o irmão Francisco, e ver que vocês estiveram dispostos a dar tudo para poder realizar a vontade de Deus. Então, deixar as últimas palavras com o nosso presidente, fundador, pai, moderador, vamos dizer, dono da bagaça toda. Tá? Aí para as últimas palavras e também nos dar a bênção. Não, agradecer a companhia de todos vocês e de um modo todo especial agradecer a Deus por participar de tudo isso, né? Deus permite que a gente participe de cada história, né? A gente vai enfiando histórias assim, né? Porque, irmão, as pessoas te chamam, porque quando alguém fala assim, isso é loucura. Aí as pessoas falam assim, não, mas olha o irmão Francisco aqui do lado. Então, é o parâmetro, entendeu? Então... louco, então, graças a Deus, tá vindo mais louco. Vamos formar um bando de loucos, né? O senhor fala muito isso, né? Que a auréola nossa não é assim, né? Não. É assim. Aqui. Não é aqui. Mas vamos agradecer a Deus e pedir a bênção pelas mãos de sua Mãe Maria Santíssima e pelo patrono desse estúdio, São Carlo Acutis.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e de São Carlo Acutis, patrono deste espaço, desça sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 A você que nos acompanhou, que nos acompanha, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima semana. Fica com Deus. Entre irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.